Graças a Deus, estamos aqui para mais uma meditação, hoje sábado, 4 de abril de 2026. Vamos orar a Deus. Santíssimo Deus e Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus, te pedimos, Tua inspiração, seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para conferir também ao que vai ser falado aqui. Hoje nós temos como o assunto dessa meditação mortos no pecado e a nova vida em Cristo. Mortos no pecado e a nova vida em Cristo. A palavra de Deus diz que o pecado, ele faz com que a vida espiritual da pessoa fique morta, fique separada de Deus. Está escrito em Isaías 59, versículo 2, que o pecado é o que nos separa da presença de Deus. Mas Deus em Cristo enviou a Cristo para nos dar o perdão e nos conduzir à presença dele em uma nova vida. E esta vem por meio do seu Filho, o Senhor Jesus, e na habitação do Espírito Santo a gente tem gozo e paz. E vivemos agora, passamos a viver a nova vida, a vida que vai levar para agradar a Deus. E por final, ter a vida eterna, a salvação. Vamos falar apenas de 2 pontuações e vamos ser bastante breve. Primeira pontuação. Antes de tudo, vamos ler o texto bíblico básico. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios, epístola do apóstolo Paulo aos servos de Deus que estavam ali na cidade de Éfeso. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Ele quem? Jesus. Vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo aqui falando sobre o título, o epígrafo desse contexto é do pecado para a salvação pela graça. O apóstolo Paulo vai falar em todo esse contexto que nós vivíamos no pecado. Ele falando ali para o povo ali naquele tempo. Vocês estavam no pecado, viviam desgarrado, sendo escravo do pecado. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus e agora, pela graça, salvou a nós deste poder do pecado para uma nova vida. Esse contexto está começando do versículo 1 até o versículo de número 10. É muito importante você ler todo o contexto para entender o que vamos fazer alusão aqui a essa meditação apenas com 2 tópicos. Primeiro tópico: quem vive nos delitos do pecado, a sua vida espiritual está morta para com Deus. Então, quando nós estávamos sem conhecer o plano da salvação, o perdão de Deus, nós vivíamos nos nossos delitos e pecados. O que dava na telha, em nossa mente, em nossos desejos para fazer, a gente fazia. Muitos se prostituíam, muitos viviam na bebida, na mentira, e fazendo coisas só provenientes do pecado. Mas quando a gente conhecemos a salvação e vivemos no viver de Deus, passamos a viver a nova vida. Então, a pessoa que vive no delitos e pecados vive uma vida morta espiritual. Ela tem um espírito que Deus deu para ter o entendimento, a inteligência para saber como viver aqui na vida. Mas para com Deus, a vida espiritual dela de comunhão é morta. Não tem força para buscar Deus. Esse é o motivo que muitas pessoas não têm forças para ler a Bíblia, para buscar Deus em oração, nem
a ir a uma igreja para ouvir a pregação do Evangelho. Por quê? Porque o espírito dela, para buscar a Deus, ele não tem forças. A pessoa não tem força nem prazer para buscar a Deus. Vamos para a segunda pontuação e aqui já estamos concluindo. Em Cristo há o perdão dos nossos pecados e uma nova vida para com Deus. Que fique bem claro. Em Cristo. Mas por que eu tenho que aceitar a salvação em Cristo? E é só Cristo é o Salvador? Sim. A palavra de Deus diz em Atos do Apóstolo, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Só em Cristo. Porque foi Ele o único Cordeiro de Deus que tira o pecado, que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Ele é o único que dá a salvação. Vamos ver uma passagem bíblica se referindo sobre o perdão dos nossos pecados para uma nova vida. Colossenses capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, nós estávamos mortos, vivendo no pecado. Mas Deus, em Cristo, nos deu vida com Ele. Essa vida foi através do sacrifício dele na cruz. Então, quando a gente fazemos aliança com Deus em assumir esta fé do sacrifício do Senhor Jesus e obedecer os seus mandamentos, passamos a ter vida. Vamos aqui já concluindo a conclusão e a reflexão. Aqui temos uma conclusão e a reflexão. Toda e qualquer influência de espírito do pecado foi e é vencida por Cristo lá na cruz. A esse respeito está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Despojando. Quem despojou? Jesus. Ele despojando os príncipes do reino das trevas, que são espíritos malignos, espíritos que levam ao pecado e à morte. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, muitos estavam zombando de Jesus. Se tu és filho de Deus, desce daí e tal. E o diabo, se tu és filho de Deus. Mas quando ele foi obediente até a morte e deu o último brado dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, está consumado. Aí o inferno todo parou. Mas o céu festejou, foi festa, e para nós veio a salvação, a alegria nossa. O Filho de Deus triunfou por todos nós ali na cruz. Basta cada um agora ser grato e buscar essa salvação. E concluindo, as últimas palavras, e é também vencida para quem está em Cristo. Então, todos que estão em Cristo, que têm aliança com Deus, também vence essa influência desse espírito do pecado, perseverando até o final. Como vencer? Está em Cristo. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, é uma guerra para a gente viver o teu temor, tua palavra, e viver o amor, a prática ao próximo.
e se desviar de tudo que conduz ao pecado. Mas te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é misericordioso e também nos fortalece através do Espírito Santo para nos ajudar a vencer a tudo, meu Deus. Nos ajuda a ser gratos e sempre, meu Deus, viver o teu temor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Ótima quarta-feira. Reúne a sua família. Agradeça a Deus. Tenha um tempo com sua família. E vamos continuar na fé. Buscando a Deus enquanto se pode achar. Ótimo dia. Até a próxima.